Nós estamos aqui de volta. O deputado federal Saulo Viana está comigo no telefone e vai conversar conosco sobre a possibilidade de votação ainda hoje da reforma tributária. Deputado Saulo, o senhor já tem informação sobre a votação? Está confirmada para hoje? Bom dia, Ronaldo. Bom dia a toda a audiência aí da Rede Tiradentes. Ronaldo, já está pautado, já a pauta oficial já foi publicada, já hoje nós iremos começar a discussão e provavelmente iniciar o processo de votação, tanto da reforma tributária como da MP 1185, que trata referente à questão de incentivos fiscais, também de ICMS. Então isso já está definido, né? Ontem, já no final da noite, ainda estava se discutindo a possibilidade, mas ontem o presidente já publicou a pauta oficial, então está agora 9 horas, horário de Brasília, inicia-se a discussão da reforma tributária. O senhor já teve acesso ao relatório, porque se está a pauta publicada, o relatório que vai ser levado à votação tem que estar também ao acesso dos parlamentares. O senhor já leu o relatório? Ronaldo, o relatório que já está apresentado é o relatório que veio do Senado, né, que teve como relator o senador aqui do Amazonas, o senador Eduardo Braga. Não tem mudança no relatório. O que pode acontecer, provavelmente irá acontecer, será a votação em destaques, né? Quando um líder partidário solicita para que determinado ponto do relatório possa ser ou alterado ou suprimido. Então, o relatório que está disponível é o relatório que já veio do Senado, não tem alteração do relatório pelo relator da Câmara. E certamente não vai haver modificação, né? Não vai haver introdução de matéria nova, porque se introduzirem matéria nova, tem que voltar para o Senado e não dá tempo de entrar em vigor o ano que vem essa reforma tributária. Mas o senhor está falando de destaque. Um deputado, um líder de partido pode ir lá e dizer, olha, eu quero destacar isso. Certamente, algum deputado federal de São Paulo vai pedir destaque para a CID. Isso. Na verdade, assim, a grande discussão para entrar em pauta a PEC 45 é justamente isso, de não ter modificação no texto. Isso foi muito discutido no Colégio de Líderes. Por quê? Porque existe uma vontade muito grande, tanto do presidente da Câmara como do presidente do Senado, que essa PEC ela possa ser promulgada ainda esse ano, para poder entregar para o país aí algo que já é discutido há muitos anos, que é essa reforma tributária, que é muito importante para o Brasil. E a gente aqui do nosso lado do Amazonas, a gente teve aí essa participação muito grande por conta de que, como na reforma tributária se fala muito na questão de incentivo fiscal, e o nosso polo industrial aqui, a nossa Zona Franca, ela é baseada em incentivo fiscal, a gente ficou sempre muito atento, muito receoso com uma reforma tributária por conta dessa questão de incentivo fiscal. Então, assim, foi feito um trabalho lá na Câmara, aqui na Câmara, para que a gente pudesse, ainda no grupo de trabalho que foi criado, poder manter, né, a competitividade do nosso polo industrial. Quando foi para o Senado, o senador Eduardo Braga melhorou ainda mais esse texto e depois passou, quando voltou para a Câmara, a gente mais uma vez está sendo alvo de ataque, principalmente de São Paulo. O governador de São Paulo levantou essa bola falando da questão da CID. Só que aí, Ronaldo, existe uma guerra de retóricas, né? O governador de São Paulo fala de algo e jogou todo o país contra o Amazonas mais uma vez, falando da questão da CID, né? Que foi algo que foi criado lá no Senado, que é mais, na verdade, uma forma de proteger a nossa Zona Franca. E aí a CID, Ronaldo, só para poder explicar aqui rapidamente, ela vai funcionar, irá funcionar mais ou menos como funciona hoje o IPI. Qual é a diferença da CID para o que é hoje o IPI? É a questão principalmente da segurança jurídica. Porque o IPI, a gente já viveu isso aqui, o IPI a gente acordou várias vezes aqui, principalmente no governo passado, com um decreto presidencial que mudava a questão do IPI para determinado setor, principalmente que tinha aqui na Zona Franca, e a gente tinha que ter toda aquela
aquela briga de entrar, por exemplo, com uma ação no Supremo Tribunal para poder voltar o status quo, e aí a gente tinha essa insegurança jurídica. Com a CID, na Constituição, a gente passa a ter essa segurança jurídica para tanto que as indústrias que já estão instaladas aqui terem a tranquilidade de se manter e continuar investindo, como de outras indústrias que tenham aí a vontade de vir para a Zona Franca poder se instalar, né? Então, assim, o governador de São Paulo deu essa declaração. Um outro questionamento falando de que foi criado um fundo para a diversificação da economia aqui do Amazonas. Isso porque, Ronaldo, nós temos garantido na Constituição a Zona Franca de Manaus até o ano de 2073. E esse fundo foi criado lá ainda na Câmara para que o Estado do Amazonas tenha a possibilidade de, ao longo desses 50 anos que a gente ainda tem na Constituição, a nossa Zona Franca, poder diversificar a nossa economia para que a gente possa ter outras matrizes econômicas que não apenas seja, como é hoje, a nossa Zona Franca de Manaus. O senador Eduardo Braga... Oi. Deixa eu só explicar para o nosso ouvinte telespectador para entender o que é a CID. A CID é uma contribuição, é uma espécie de imposto. Vamos imaginar um imposto. Manaus tem a Moto Honda, tem fábrica de moto, tem a Moto Honda, tem a Yamaha, tem a Dafra. Aí, de repente, São Paulo quer fazer também lá, dar incentivo para uma fábrica de moto. O governador vai querer abrir mão de um imposto lá. Antigamente havia essa guerra fiscal, os estados reduzindo o ICMS. Tudo bem, São Paulo vai querer fazer uma fábrica de moto? Tudo bem, pode fazer. Mas para fazer fábrica de moto, vai ter que pagar a CID, que é essa contribuição que vai dar um diferencial, eu acho que de 10% para cima, é isso? 10% acima? Vai ter que pagar um imposto acima? Não. Hã? Seria... Porque, assim, Ronaldo, hoje a gente ainda não tem ainda uma alíquota de referência que vai ser o IVA. Né? Mas isso será... A CID será... Aí eu estou aqui fazendo uma projeção mais ou menos em torno de 35%, que é para manter o que a gente tem aqui hoje competitivo. Porque se for, por exemplo, 10%, ainda assim valeria a pena se pagar mais para poder se instalar uma indústria, por exemplo, de moto em São Paulo. Então seria que ser um valor bem a mais, entendeu? Sei, então a CID, por exemplo, mas eu estou dizendo que a diferença deve dar em torno, acima do que já tem, em torno de 10%. A CID está baseada, fixada em 35%. Então é a garantia. Bahia quer fazer ar-condicionado? Tudo bem, vai fazer ar-condicionado, mas vai pagar a CID. Isso é para desencorajar, para desestimular empresas de sair de Manaus e implantar em outros estados mais próximos do polo consumidor. É por isso que foi criada essa CID, que está na reforma tributária e que São Paulo quer tirar. É por isso que nós temos que ficar atentos, porque a votação vai ser hoje, vai ser uma votação virtual, os deputados vão votar de casa, pelo computador ou pelo celular, mas vai ter uma discussão, e essa discussão é importante, Saulo, para esclarecer os outros parlamentares que não sabem o que é, não têm a menor noção do que seja essa CID. Sim. A verdade é assim, Cid, desde o início da semana, quando se aventou a possibilidade de a gente votar, e o que está acontecendo hoje é algo também que é difícil de acontecer, como você mesmo falou, de ter uma sessão extraordinária na sexta-feira para poder votar uma matéria que é importante. Tenho certeza que de todas as matérias votadas nessa legislatura, essa vai ser a mais importante, que é a reforma tributária. A bancada começou a fazer um trabalho de articulação com os líderes partidários. Né? A representatividade dos líderes partidários é grande dentro da Câmara Federal, você conhece isso, para que a gente pudesse trabalhar para que não tivesse essa votação em destaque. Isso é muito difícil de não acontecer por conta desse trabalho que foi feito já por exemplo, o governador de São Paulo deu uma declaração de que quem votasse de acordo com esse texto estaria votando contra São Paulo, que ele iria fazer uma campanha com os deputados de São Paulo para votar contra isso. Então, assim, foi um trabalho realmente bem pesado lá de São Paulo, e envolveu outros estados, naturalmente. Como eu disse, ele conseguiu jogar todos os outros estados contra o Amazonas, infelizmente, mas a gente fez esse trabalho, e ontem, até tarde, o senador Eduardo Braga estava reunido também com o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o relator da matéria na Câmara, para poder encontrar uma alternativa. E aí foi feito também um jogo muito, assim, uma atuação muito grande dos nossos senadores aqui, do senador Almar também, junto ao próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, para poder cobrar.
Porque lá atrás, Ronaldo, quando a bancada do Amazonas fechou questão em nome do presidente Arthur Lira, o único pedido da bancada foi a proteção da nossa Zona Franca na reforma tributária. E agora a gente está fazendo esse trabalho realmente de poder buscar aí alternativa para que a gente não seja prejudicado, porque isso é fundamental para a manutenção da nossa Zona Franca, essa votação de hoje da reforma tributária, mantendo essas excepcionalidades para que a indústria possa continuar instalada aqui e que possa vir outras também futuramente. Deputado Saulo Viana, muito obrigado pela sua participação. Fique atento, porque nós estaremos aqui acompanhando a atuação dos parlamentares do Amazonas. Um abraço, bom dia. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Feliz um abraço, Natal, hein? Feliz Natal. Obrigado, você também, irmão. Um abraço. Tchau.